Fique à vontade para se apresentar e iniciar a sua apresentação. Voltar aqui para iniciar, então. Então, meu nome é Joelma. Então, começando, uma simples definição do que o sono faz, tá? Então, ele é uma função biológica fundamental na consolidação da memória, porque enquanto nós dormimos durante a noite, a gente tem essa consolidação, gravando tudo que a gente absorve durante o dia. Nós temos a termorregulação, que quando a nossa temperatura do corpo durante a noite ela reduz para 35, 34 graus, a gente consegue adormecer. O sono faz a conservação e a restauração da energia e a restauração do metabolismo energético cerebral. Como que é feita a avaliação clínica do sono? A primeira coisa que eu sempre comento é que todo profissional da área da saúde deveria perguntar para todo paciente que chega à sua frente de como está o seu sono. Por quê? Geralmente, quem tem um distúrbio do sono, ele tem uma sonolência excessiva diurna e ela é definida como a sonolência que ocorre em situações em que espera-se que o indivíduo esteja acordado e alerta. Sonolência excessiva diurna, então. Ela afeta aproximadamente 5% da população em geral, associada com significativa morbidade, aumento do risco de mortalidade. Isso tudo faz com que a inabilidade de se manter acordado e alerta dentro do período principal de vigília, resultando em períodos irreprimíveis de necessidade de dormir, cochilos não intencionais. Isso tudo faz com que essa condição crônica ela esteja presente todos os dias num período de pelo menos 3 meses. Então, toda pessoa que tem uma sonolência excessiva, ela vai estar fazendo isso todas as noites. E durante o dia, o que que acontece com essas pessoas? Eles acabam tendo alguns cochilos não intencionais. Por exemplo, se parar por 5 minutos para assistir TV ou numa sala de espera, a pessoa acaba pegando no sono. A sonolência excessiva, então, diurna, ela faz com que em determinados setores de trabalho, principalmente, como no motorista de caminhão, no operador de máquina, naquele funcionário de chão de fábrica e também nas pessoas que trabalham em ambientes administrativos, tendo a ocorrer em situações sedentárias, monótonas, que exijam pouca participação ativa do indivíduo. Alguns pacientes apresentam consciência do aumento da sonolência, enquanto outros podem dormir sem pródromos, que é aquele ataque de sono que as pessoas têm. Para a gente poder entender, eu fiz só um pequeno, assim, um resumo de todos os distúrbios do sono que alguns indivíduos têm. Narcolepsia tipo 1 e tipo 2, síndrome de pernas inquietas, síndrome de Klein-Levy. A síndrome de Klein-Levy é a síndrome da bela adormecida. Condição médica, ou psiquiátrica, hipersonia idiopática, medicações sedativas, abstinência de drogas excitatórias, atraso da fase do sono e o trabalhador de turno. Na abordagem diagnóstica, então, o que que a gente acaba percebendo? Que essa pessoa tem uma sonolência, o paciente realmente ele tem sonolência ou ele só tem uma sonolência ou ele tem uma fadiga associada. Então, pacientes comumente usam termos como cansaço, sem energia, sonolento, que muitas vezes não se caracterizam como hipersonolência. Então, geralmente, o que que o paciente ele acaba falando? Nossa, eu dormi a noite inteira, mas parece que eu trabalhei a noite inteira, porque eu não descansei. Então, na hora que eles têm que levantar, 6 horas da manhã, por exemplo, eles dizem assim: Nossa, eu gostaria de ficar dormindo até as 10, porque o cansaço é tão intenso e às vezes o paciente ele acaba não se dando conta que realmente ele tem um distúrbio associado. Aqui eu trouxe para nível de curiosidade, mas que seria extremamente importante, que é a escala de sonolência de Epworth.
Essa escala acaba avaliando, na realidade, alguns pontos. Essa escala seria bem interessante até nos exames admissionais das empresas, que fizesse essa entrevista, esse questionário com o paciente, que é quais são as chances que ele tem de cochilar, sentado e lendo, vendo TV, sentado em um lugar público sem atividade, como sala de espera, cinema e sala de reunião, como passageiro de trem, carro ou ônibus andando 1 hora sem parar, deitado para descansar à tarde, quando as circunstâncias permitem, sentado e conversando com alguém, sentado calmamente após almoço sem álcool. Se estiver de carro, enquanto para por alguns minutos no trânsito intenso. Então, como que se faz essa avaliação? 0 é nenhuma chance de cochilar. 1, pequena chance de cochilar. 2, moderada chance de cochilar. 3, altas chances de cochilar. Então, essa medida autorrelatada, o que que acontece? São 8 situações corriqueiras. A pontuação máxima é de 24. Então, o normal seria menos de 10. A pontuação maior ou igual a 16 é uma sonolência grave. Então, ela é fácil de aplicar e faz parte da avaliação clínica dos pacientes com distúrbio do sono. Mas no exame admissional, como isso seria interessante a gente já investigar para que setor esse funcionário ele está sendo admitido? Ele vai trabalhar com máquina? Qual é a chance desse funcionário pegar no sono e sofrer um acidente de trabalho? Aqui a gente tem uma escala de sonolência de Stanford. Aqui, na realidade, é uma pontuação acima de 3 só, tá? Então, a medida subjetiva da sensação de sonolência, nebulosidade e perda de interesse em se manter acordado. O que que é o teste de latência múltiplas do sono? Quais são os parâmetros que a gente acaba avaliando? A latência do sono é pegar no sono em menos de 10 minutos. Isso é uma sonolência excessiva. Menos de 5 minutos é uma sonolência grave, de 5 a 10 minutos, sonolência moderada, de 10 a 15 minutos, sonolência leve ou limítrofe. Então, mais do que 30% dos indivíduos normais, eles apresentam uma latência de menos de 8 minutos. Se aquele paciente disser para vocês, se vocês questionarem assim, como está o seu sono? O senhor dorme bem? A pessoa geralmente vai responder assim: Nossa, eu sou muito bom de cama, eu deito e durmo. Nossa, eu em 5 minutos eu peguei no sono. Provavelmente essa pessoa tem um distúrbio do sono associado, porque o ideal é nós pegarmos no sono dentro de 20 minutos. O primeiro passo, então, sonolência e privação do sono. O segundo passo, tá? Se um paciente aparecer na nossa frente, nós perguntarmos em relação como é a noite de sono dele, o que que a gente vai perguntar? O senhor ou a senhora ronca? O senhor está cansado? Se percebe que faz apneia, que são as pausas respiratórias durante a noite? Como que está a sua pressão arterial? O senhor está tendo picos de pressão arterial? O senhor acorda com dores de cabeça? Acorda com dor na nuca? Tem uma sensação de cabeça oca durante o dia? Outros fatores que também influenciam muito é um IMC acima de 35, a idade acima de 50 anos e a circunferência do pescoço nos homens acima de 40 centímetros. Então, de 5 a 8 pontos, tem uma alta probabilidade dessa pessoa ter uma apneia do sono. Mas, nesse pequeno questionário, até posso disponibilizar depois para vocês, duas categorias positivas têm uma alta probabilidade de apneia, que seria a primeira, você ronca, por exemplo, tá? E qual é a frequência que você ronca? Porque às vezes as pessoas roncam quando elas tomam muita bebida alcoólica ou quando comem demais durante a noite. Então, o que que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono? Eu coloquei essa imagem porque a falta de ar, a sensação de sufocamento, pesadelos noturnos, acordar com taquicardia são alguns dos fatores que o paciente com sonografia ele é realizado.
dentro de uma clínica especializada em sono, tá? Ele, que é a polissonografia tipo 1. Então, nós temos a polissonografia tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Mas simplificando, polissonografia tipo 1, o paciente faz o exame do sono em casa com uma polissonografia e um aparelhinho portátil. A apneia obstrutiva no sono e suas manifestações clínicas, tá? Então, o que acontece? Tem a queda da infartam ou podem ter morte súbita, que é aquele paciente que morre dormindo. E a parte cerebral, pela diminuição da carga hipóxica, faltou oxigenação no cérebro, o paciente fica 15, 20, 30 segundos. Eu tenho pacientes que ficam até 1 minuto e 10 em apneia, onde vai reduzir a oxigenação cerebral dele. Então, em cada parada respiratória, durante todas as noites, vamos supor que o paciente pare de respirar 30 vezes por hora. Em 8 horas de sono ou 6 horas de sono, quantas apneias esse paciente fez ao longo da noite? Então, cada parada respiratória dessas, com a redução da oxigenação cerebral, isso faz com que comecem a morrer neurônios cerebrais, causando sim, o paciente começa a ter os leves esquecimentos de coisas do dia a dia que ele está fazendo. Isso acarreta um aumento da pressão arterial, por isso que alguns pacientes acordam com dor na nuca, sensação de cabeça pesada. Aquele paciente que já é um paciente hipertenso e mesmo com medicação antihipertensiva, ele acaba tendo picos de hipertensão, principalmente durante a noite. Esse paciente tem que ser investigado porque com certeza ele faz uma apneia do sono com paradas aí de mais de pacientes que é do sono não tratada. A privação de 7 a 9 horas por dia, segundo recomendação da Associação Brasileira do Sono. No entanto, a realidade é bem diferente. A mesma instituição aponta os brasileiros dormem em média apenas 6,4 horas. O período tende a ser ainda menor para trabalhadores com cargas horárias extensas e períodos curtos de descanso, além ou precisam trocar a noite pelo dia, que são os trabalhadores noturnos que nós temos. Então, neste caso, é preciso fazer um alerta. Conforme estudo realizado nos Estados Unidos, 7% dos acidentes de trabalho estão relacionados à privação do sono. Causas e consequências da apneia do sono: dificuldade para respirar ao dormir, causa sonolência diurna, irritabilidade e baixa concentração. Isso é bem comum a gente ver o paciente extremamente irritado durante a manhã, porque ele não está dormindo bem durante a noite. Eu sempre faço uma comparação para os pacientes, e eu sempre digo assim: se a gente pegar um bebê e deixar ele dormindo durante a tarde apenas 15 minutos, e nós acordarmos essa criança, a criança vai ficar completamente irritada, não é? Até então, porque ela não, o sono dela foi interrompido. Com o adulto acontece a mesma coisa. E a baixa concentração do adulto, ela é muito visível. Então, estima-se que o mundo todo, cerca de 936 milhões de adultos entre 30 e 69 anos, sofram de apneia obstrutiva do sono. Os dados publicados na revista científica The Lancet em 2019 mostram ainda que o Brasil está entre os países mais impactados pelo problema. Só que, infelizmente, a gente não tem uma grande investigação desses pacientes. Então, aqui tem, o que que eu trouxe? Eu trouxe essa imagem de acidente de caminhão, por quê? O que causa a apneia obstrutiva do sono são vários os motivos que causam, né? Tem o aumento de peso, a circunferência do pescoço, desvio de septo, adenoides, o idoso, por exemplo, pode ser extremamente magrinho, tá? Um idoso pode pesar 50 quilos, mas o envelhecimento faz com que a musculatura interna da garganta, da via aérea superior, ela fique mais flácida. Isso faz com que o paciente comece a ter apneia do sono pela obstrução de via aérea superior. Quais são as consequências da apneia obstrutiva do sono? Existe tratamento para a apneia obstrutiva do sono? Porque às vezes o que acontece? O paciente vai ao médico, geralmente é um psiquiatra, e refere que ele não está conseguindo dormir bem durante a noite. O que que realmente é direcionado para esses pacientes? Uma medicação para o paciente dormir. Ou o paciente diz assim: olha, eu estou acordando várias vezes durante a noite. Ok, então eu vou lhe dar uma medicação para o senhor dormir. Só que eu não quero, eu, Joelma, que o paciente durma sob efeito de medicação. Eu prefiro investigar esse paciente se ele tem uma apneia do sono, porque já é um paciente provavelmente hipertenso, diabético,
que já tenha infartado, que já use stents. Então, é uma consequência de uma apneia do sono, não tratada e não avaliada da maneira correta. Então, estudos mostram que a maioria dos acidentes de caminhão pode estar ligados à saúde física e mental dos caminhoneiros. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, analisou cerca de 250 mil acidentes que deixaram um saldo de 208.716 feridos e 12.449 mortos no ano de 2022. Eu coloquei isso referente ao acidente porque no mês de maio nós estamos no mês amarelo, que é justamente referente aos acidentes de trânsito relacionados com a apneia do sono. A apneia do sono, então, é a doença respiratória mais comum, afetando de maneira significativa quase 30% da população brasileira. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o que que é a via aérea superior livre, sem obstrução alguma. Do lado direito, nós temos aqui, então, a obstrução da passagem de ar. Por quê? A língua, principalmente quando a gente está de barriga para cima, que é em decúbito dorsal, ela escorrega aqui para trás, causando a obstrução da passagem de ar. Ronco e CIF, tá? Eu acabo avaliando, essa imagem aqui é bem comum, acredito que em várias famílias, né? Ah, todo paciente que ronca, eu faço avaliação da CIF, tá? Porque esse paciente tem vários distúrbios associados. Eu sempre digo que a apneia do sono ela acaba separando casais. A apneia do sono ela é considerada a terceira causa de divórcio no mundo. Então, são fatores extremamente importantes que a gente tem que levar em conta. Então, o sono, na condição de terceiro maior causador de acidente de caminhão, o sono de Desculpe a acordo. interrupção, doutora Sim, Joelma. Desculpe a interrupção. A senhora tem 10 minutos, incluindo tempo para responder perguntas, tá bom? tudo bem. Na condição de terceiro maior causador de acidentes de caminhão, o sono, de acordo com os especialistas da Abramet, é resultado de transtorno de burnout, estresse ou fadiga, dentre outros fatores. Entre os 20.236 acidentes a ele atribuídos, em que o motorista efetivamente dormiu ao volante, houve registro de 1.788 mortes e 19.450 feridos no período do levantamento. Os horários com maior índice de acidentes são entre as 12h40 e 14 horas, devido à parte digestiva que nós temos, e também entre 22 e 6 horas da manhã, sendo neste período noturno o período mais crítico entre 13h30 e 5h30 da manhã, justamente pela redução da nossa temperatura corporal. Quanto menor horas de sono, maior o risco de acidentes. O mal súbito, então, através de crise cardíaca, ataque epilético e convulsão. Entre outros, são os males que integram essa situação clínica, a restrição à visibilidade, visão reduzida, com 1.659 registros, e o efeito de entorpecentes sobre o condutor. Com 199 casos, somaram juntos 572 mortes nas rodovias federais e 4.052 vítimas encaminhadas para atendimento médico. Então, aqui, para acidente de trabalho, eles matam ao menos uma pessoa a cada 3 horas e 47 minutos no Brasil, e a cada 51 segundos é registrado um acidente de trabalho. O adoecimento ocupacional. Além de danos físicos, também são importantes medidas para combater o adoecimento ocupacional. Ele se refere a alterações Vai. biológicas ou funcionais, físicas ou mentais, que decorrem da exposição de riscos ambientais, como substâncias químicas, como fumo, vapores, gases e produtos diversos. Fatores físicos, ruídos, vibrações, radiações, frio ou calor, e biológicos, fungos, vírus, bactérias e parasitas. Mas o adoecimento também pode decorrer de problemas como sobrecarga física e mental. Por isso, a Organização Internacional do Trabalho alerta que a saúde mental dos trabalhadores deve ser motivo de preocupação para os empregadores. Então, a maior incidência de notificação de acidentes de trabalho no estado comparativo à população que trabalha de cada município. Isso aqui foi só, eu trouxe para poder mostrar que aqui no Rio Grande do Sul, vou passar bem rapidinho,
A gente teve um aumento em 2022 de 16,21 de acidentes de trabalho, sendo 68% decorrentes de acidentes de trabalho extremamente graves, tá? Então, isso resulta muito, quando a gente deveria estar fazendo uma avaliação lá no exame admissional dos trabalhadores. Então, aqui, como evitar os acidentes? Manter um período de sono adequado diariamente é a principal orientação para que quem deseja dormir melhor e assim evitar acidentes de trabalho. Também é importante que o trabalhador não realize suas atividades por tempo prolongado, sem intervalos, além de praticar ações que contribuam para a higiene do sono. Para prevenir os acidentes de trabalho, há alguns sinais que podem ajudar o trabalhador a ficar atento. Se você começa a bocejar com frequência e apresenta dificuldades em manter os olhos abertos, é hora de fazer uma pausa para descansar. Para quem sente uma sonolência e cansaço durante o trabalho, é importante consultar um médico especialista e fazer o exame do sono, a polissonografia, para chegar, se não está sofrendo com um distúrbio do sono, dormir bem é essencial para ter saúde e qualidade de vida. Então, eu sempre comento que, se você perdeu o seu sono durante a noite, ou acordar várias vezes durante a noite, porque o seu cérebro manda com que a pessoa acorde para conseguir respirar. Então, perdeu o seu sono, não se preocupe. Amanhã ele estará te esperando na porta do teu trabalho. Evite acidentes de trabalho tendo um sono de qualidade. Então, eu agradeço aqui. Então, eu sempre digo que um novo bom dia começa com uma boa noite de sono. Eu estou aberta, então, a perguntas e questionamentos, mas eu sempre costumo avaliar os pacientes do consultório através da CIF, né? Justamente porque os pacientes de apneia do sono é um paciente que, infelizmente, ele não é investigado. E a equipe multidisciplinar, eu acho que deveria estar muito atenta quanto a isso, né? Porque isso acarreta uma dispensa, um volume menor de pessoas acidentadas, um número menor de pacientes com AVC, pacientes cardiopatas, pacientes hipertensivos, onde tudo vai acarretar lá no SUS, né? Então, essa pessoa também que não vai ter um acidente de trânsito, por exemplo, é aquele paciente que a gente tem que ficar mais atento, ele vai poder voltar antes para o trabalho. Então, eu acho que a equipe multidisciplinar, ela seria essencial e principalmente também nos exames admissionais das empresas. Eu agradeço, então, a todos. Estou aberta a questionamentos. Obrigada.